Essa guerra comercial que vem sendo travada entre os Estados Unidos e a China, principalmente pela magnitude dela, ela tem o uso de medidas econômicas de cada um dos países para poder comprovar que um lado está sofrendo mais do que outro, ou está mais forte do que outro, mas o que eu quero mostrar aqui é talvez um fator que não seja tão levado em consideração na sua análise para os seus investimentos, que é a forma bastante distinta que os países têm para manipular os dados da sua própria economia para passar uma impressão de uma coisa que às vezes não é exatamente aquilo. Eu quero começar pelos Estados Unidos, onde você teve recentemente ali o Department of Labor, que fala sobre o mercado de trabalho americano. Recentemente, agora no início de maio, ele soltou o relatório de empregos, né, nos Estados Unidos, falando, olha, adicionamos ali 177 mil novos empregos em solo americano somente em abril. Então você está vendo todos os benefícios, etc., desse novo governo. E isso, na verdade, não é uma coisa nem voltada somente para esse governo Trump. Você tem exatamente a mesma retórica que aconteceu anteriormente no governo Biden, falando, olha, temos X empregos, os Estados Unidos têm um excepcionalismo muito grande, etc. Só que tem uma coisa que incomoda bastante, que não se fala muito, mas que o mercado começou a pegar cada vez mais, que são as revisões desses números que ocorrem um mês depois do seu anúncio. Então você cria aquele alarde na mídia e fala, olha, foi bem mais do que as expectativas, acho que a expectativa para abril era entre 120 a 130 mil, não tem o número aqui na minha frente, mas aí um mês depois você tem a revisão desse mesmo número. E quando você percebe o histórico dessas revisões, ela começa a criar aí uma série de problemas. Então você vê algumas contas que fazem meio que o monitoramento entre o número que foi publicado e depois a revisão que acontece um mês depois. Só que você percebe uma tendência, principalmente ali 2023, 2024, né, e continua constando até agora, de uma revisão de números para baixo, e algumas delas são bem significativas, fazendo com que você se pergunte o seguinte, peraí, será que de fato esses números que estão sendo colocados são mesmo a realidade? Será que a economia americana está tão forte assim com esse tipo de número? E aí você vê contas pegando, por exemplo, como essa daqui, mostrando o exemplo dizendo assim, ó, dos 15 últimos meses, 12 tiveram revisões e foram para baixo. Então, será que existe um problema de estatística? Será que existe alguma questão ou alguma outra questão de narrativa governamental? Percebe? E aí, você tem outros gráficos também mostrando essa mudança ali das revisões. Infelizmente eu não consigo ter, eu não consegui acesso a uma coisa mais recente, mas só para você ter uma ideia, né? Então assim, desde 2022 você teve revisões que foram para cima, e aí a partir de 2023 quase todas as revisões foram para baixo, né? Mostrando ali essas barras vermelhas. E aí muitas contas ou de quants, de escritórios de investimento, falando a seguinte coisa, não, agora o novo indicador é saber qual que é o nível da próxima revisão, porque a revisão ela vai ser literalmente esperada a partir de agora, percebe? Mas não importa, a notícia ela já foi feita e cria meio que essa bronca, o quanto eu posso confiar nesses dados de fato, percebe? E isso é uma coisa que obviamente influencia a percepção do mercado, influencia como os investimentos se comportam, influencia o excepcionalismo americano, se a economia está resiliente, se não está resiliente. Isso afeta, inclusive, a reunião do FOMC, né, que é o Fed com Jerome Powell, para ver se o mercado de trabalho está mesmo robusto ou não, e tudo isso envolve todos os investimentos. Então a revisão, esse Net Job Revisions, é uma coisa que a gente precisa ficar cada vez mais ligado. Agora, tem o outro lado da história, que é a China, e ela faz isso de uma forma bem diferente. Agora, antes de entrar nessa parte, eu quero só falar aqui para o pessoal, com certeza com esse tipo de informação fica muito difícil saber no que investir, como mexer no seu portfólio, se for algo que você precise de ajuda para pelo menos dar uma olhada e às vezes fazer algum tipo de revisão ou ajustes, você pode fazer uma revisão gratuita aqui, escaneando esse QR Code acima e também nos links da descrição abaixo. Se você quiser entender melhor como que funciona todo o sistema euro-dólar, que eu sempre falo aqui no nosso podcast, né, como de fato as coisas funcionam, separando as narrativas da realidade, você pode considerar se tornar membro clicando no botão abaixo em tornar-se membro, ok?
Agora vamos um pouco para a China, que existem algumas coisas que vêm acontecendo ultimamente. Esse artigo foi muito interessante, que é uma coisa que já acontece há bastante tempo, não é nenhuma novidade, mas falando, é um artigo do Wall Street Journal. Lembrando, tudo que eu estou passando aqui, eu coloco também os links na descrição do vídeo como fonte, para você mesmo poder olhar. E aqui ele falou a seguinte coisa, né? O que está acontecendo com a economia chinesa? Então, será que a economia chinesa está pior do que se acha, né? Do que de fato está sendo passada essa imagem? Porque você tem, obviamente, os dois lados da moeda. Já sei que os comentários sempre vão vir, né? Não, a China está bem melhor. Ou, na verdade, não, a China manipula os dados. Mas tem algumas coisas que você... Não quero dizer aqui quem está certo ou quem está errado, mas alguns dados para você dar uma olhada, que já foram comprovados há algum tempo. Então, tem vários dados aqui, pelo menos dizendo nesse artigo, o ponto desse artigo, para dizer a seguinte coisa: muitos dos dados cruciais para você avaliar a real saúde da economia chinesa, esses dados estão desaparecendo, ou seja, está existindo uma tendência cada vez maior de dados pararem literalmente de serem reportados. Então, vou dar alguns dos exemplos desse artigo. Primeiro deles, que é uma das coisas importantes na própria política a política econômica e monetária da China, envolve venda de terras. Isso é uma coisa típica da China, que é um dos maiores, inclusive, um dos maiores faturamentos, né, digamos assim, do governo, formas de você recolher como a própria China faz, né, como meio que tratando como se fosse uma empresa nesse aspecto. Ela tem muito da receita dela baseada em vendas de terras, certo? E isso é uma coisa que é crucial para a economia chinesa. E você percebe ali claramente uma subida muito grande ali na pandemia. Depois da pandemia teve uma queda gigantesca e aí chega uma hora que esse dado parou de ser reportado. A gente não consegue mais saber o que está acontecendo a partir de agora. Agora, um outro exemplo. Você vê, esse acho que é um dos cruciais para você saber, principalmente em relação à questão demográfica na China, são o desemprego juvenil, né? Nas idades entre 16 a 24 anos de idade. E aí você vê, você vê claramente uma tendência de aumento ali acho que até 2020, um pouco depois ali de 2023, estava aumentando e de repente parou também. Não tem mais esse tipo de relatório. Você simplesmente não sabe mais o que está acontecendo, certo? E aí, o terceiro exemplo que ele coloca, também bastante interessante, para você ver a saúde ali da parte do desemprego, etc., é o número de pessoas em áreas urbanas que receberam benefícios de desemprego, né, como seguro-desemprego. E aí você vê também um aumento, principalmente depois da pandemia. Aí teve uma certa queda ali em 2022, voltou a subir e os dados também pararam. Então, a partir daí, você começa a perder a sua capacidade de começar a avaliar se as coisas estão indo bem ou não. Ao mesmo tempo, não coloquei aqui, não tem a imagem aqui hoje, mas a China acabou de anunciar uma série de novos pacotes de estímulo, como também diminuição no pré-requisito para reservas bancárias, né, para os bancos poderem fazer empréstimos, e também mais um corte de juros na própria China. E aí fica aquela questão, por que você precisa estimular, entre aspas, né, corte de juros? Quem estuda aqui no podcast sabe que isso não ajuda de forma nenhuma a você estimular a economia, mas é assim que se vê. Mas por que esse tipo de estímulo, então, está sendo feito se tudo está indo muito bem? E aí, novamente, não é um problema somente da China, não é um problema somente dos Estados Unidos, é um problema global, baseado na forma que o sistema monetário foi feito. Então, talvez eu tento trazer um pouco mais ferramentas para que você entenda, né? Que muitas vezes a gente só lê manchetes, mas principalmente algoritmos também leem manchetes. E mesmo que não seja necessariamente a verdade para um determinado assunto, ou que tenha um certo grau de manipulação, ou que você já espere que vai ter algum tipo de revisão lá na frente, isso não importa muito se você tem algoritmos automáticos que vão fazer trades baseados nessas notícias. Então você precisa sempre ter assim a parte da narrativa e a parte da
dos fundamentos, né? O que está de fato acontecendo por trás. Então, infelizmente, a gente precisa ter esse jogo de cintura para que você possa fazer a sua própria análise e você tome a sua própria decisão. Mas é claro que você vê claramente ali um movimento, inclusive, que acontece nos Estados Unidos, uma outra forma dos americanos manipularem aqui. Isso é uma coisa jamais do mercado, uma coisa meio que do ramo privado, que é a incidência de empregos fantasmas, que a gente chama de ghost jobs. Então existe quase que uma epidemia. Hoje, quando você vê no LinkedIn pessoas que estão procurando emprego, é uma das maiores plataformas que tem, né, junto com outras ali, como a Indeed, que relatam o mesmo tipo de problema. Você tem o lançamento de empregos que estão ali surgindo, você aplica para eles, né? Você manda o seu currículo, centenas, e você não recebe resposta de absolutamente ninguém. Não é nenhuma negativa, você não recebe resposta. E identificou-se muito do movimento onde empresas criam esses dados para poder... aí tem a série de motivos, mas enfim, eles lançam essas listagens de emprego, mas sem ter a intenção real de contratar as pessoas. Alguns argumentam que é simplesmente uma estratégia das empresas, que elas não estão a fim de contratar, mas elas querem manter um banco de dados ali próximo. Outros já passam ali a visão de que, na verdade, as empresas estão em sérios apuros, mas precisam criar uma narrativa de que está indo tudo bem em relação à realidade, e outros já falam que, na verdade, isso é simplesmente uma forma de criar ali não somente ter, enfim, tem uma série de argumentos ali, alguns convincentes, outros não são convincentes. Fica um pouco, pelo menos você se questiona por que isso está sendo de fato feito, né? Se isso é uma coisa somente das maiores empresas, mas realmente, eu mesmo já vi em alguns momentos relatos de pessoas que vêm tentando há meses e meses e acham isso estranho. Então resta saber qual que é o motivo real de tudo isso, né? O que está por trás desse movimento, mas é quase que uma epidemia de ghost jobs que está acontecendo exatamente nesse momento. Então cabe a cada um de nós ver ali, né, o que de fato pode estar por trás disso. Se você souber, ou se às vezes é uma coisa que acontece com você, adoraria poder saber, porque eu não consegui assim ter alguma justificativa, né, de por que isso está acontecendo, se não fosse simplesmente transmitir ali uma contabilização de estatísticas oficiais em relação a aberturas, né, mesmo que não tenha algum tipo de contratação. Então, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, mas seria legal nos comentários se for uma coisa que você estiver sentindo se você morar nos Estados Unidos, por exemplo, tá bom? Então, aqui realmente é só para passar uma ferramenta para você, porque ambos os países têm seus prós e contras, as suas mazelas, e aí cabe a você tomar a melhor decisão, mas é importante a gente saber também que nem sempre, né, nós estamos num mundo ali quase que na pós-verdade, né, e nem sempre a gente pode confiar nos próprios dados.